Bênção estar aqui com vocês. E obrigada, pelo carinho de sempre que eu recebo de vocês. Hoje o tema, Seja Forte e Corajoso, fala muito comigo e me faz lembrar, claro, de Josué. Eu tenho certeza que você também se lembrou dele. É o tema, da vida de Josué. Então você pode abrir a sua Bíblia aí, em Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ô, gente, mas vamos ler mais forte, que o texto pede, Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bem, é lindo ver a história de Josué, é uma história que nos inspira, é uma vida que nos inspira. Eu acho que é um dos homens que a gente pode falar que seria o sonho de toda a sogra, ter um Josué na vida de sua filha, é o que eu tenho clamado a Deus. Corajoso, valente. E a gente está vivendo uma época muito difícil, que o povo não está tendo muito coragem não, irmão. Pode reparar. A começar por adolescente. Tem adolescente jovem aqui, e eu vou falar, está difícil. É uma época que o povo está com dificuldade de lidar com dor. Se levar toco, já quer morrer. Se levar um não da namorada, pede para partir. Se alguém falar que é feio, ele acha que é um monstro. Shrek chegou. A gente está tendo dificuldade. Se o pai fala não, morri. A gente está vivendo uma época muito difícil. Mas não é só a adolescência, não. A questão da fase adulta também é uma fase muito complexa. Porque a gente também está com dificuldade de lidar com dor. Dá para reparar. As eleições é uma brigalhada só. A gente não sabe lidar com não, a gente não sabe lidar com sim. A gente fica com raiva de todo mundo, a gente quer brigar com todo mundo. A gente tem raiva do povo da igreja. Não precisa ir longe, você tem raiva de gente da tua casa. Os parentes brigando. E eu acho que deve ser uma coisa muito assim legal, rapaz. Porque a igreja de vocês é muito parente, Ou eu estou errada? Você briga com um membro da igreja, é parente. Tenta imaginar. Tem alguma ligação, é casado com alguém, com a minha tia, da tia, do tio. É parente. E eu acho que o desafio é maior ainda. Nós estamos vivendo onde as pessoas estão frágeis. Aí entra muita fobia, medos, crises, cansaço na alma, desânimo, uma vontade às vezes de parar. E essa história de Josué literalmente nos ensina lições básicas que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui é porque Josué teve a oportunidade de ter o grande líder, Moisés, e ver coisas fenomenais. Josué viu Deus levantando Moisés com uma liderança espiritual fora de série. Ele viu milagres, ele viu Deus alimentando o povo no meio do deserto, ele viu o mar se abrir, ele viu Moisés conversando com Deus e descendo, todo iluminado por sentir e ver a presença de Deus. Josué teve experiências tremendas, mas experiências a partir que o outro teve experiências. Porque ele acompanhou gigantes na fé. E eu quero te perguntar, antes de entrar no primeiro tópico, você conhece algum gigante na fé? Pode ser um avô, uma avó, um tio, gente que ora, gente que tem lutado para viver, gente que é exemplo para você de referência cristã. Você conhece, irmão? Você que é jovem e adolescente, você conhece alguém assim? Às vezes um professor de escola dominical, quem não tem um professor de escola dominical que marcou a vida, Vamos ver aí.
Você se lembra de alguém que marcou a tua vida, escola dominical? Fala o nome. Hã? Tio André, velho, né? André tá velho, é verdade. Tem alguém aí que lembra de alguma professora de escola dominical que foi referência de fé? Levanta a mão. Até você que já passou lá dos 50, 60, 70. Zilda. Quem mais? Luci. Tem mais alguém que lembra de gente assim de fé na igreja, que às vezes não foi professor de escola dominical, você fala assim, cara, o cara é crente. Alguém se lembra? Fala alguém aí. Esqueceu o nome, irmão? Hã? Esqueceu? Lembra aí, lembra aí. Hã? Da congregação. Qual o nome? Não ouvi. Neia. Quem mais? Seu pai, qual o nome? Bacana. Quem mais? Está aí do teu lado, né? Não é bacana lembrar de gente com fé? Mas vamos ser sinceros, é uma época onde o pessoal tinha mais robustez para passar por luta. Era uma época que o povo chorava, e não é porque não sentia dor, não. Você acha que não tinha problemas na época? É claro que tinha. Mas era gente igual Moisés, porque quando eu olho para a história de Moisés, meu irmão, ele podia ter ficado no palácio lá. Ele poderia ter a vida de ouro. E ele decide lutar pelo povo dele. Entre situações complicadíssimas, tenta imaginar, ele enfrentando Faraó. Ele passando dificuldade, lidando com um povo ruim, difícil. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui para você é que essa história de Josué, quando fala, Josué, não temas, não te mandei eu, seja forte e corajoso, porque o convite que Deus faz para mim e você, em primeiro lugar, é que você tem experiências com Deus. Não dá para só viver de igreja, irmão. Não dá para ser só membro de igreja no papel. Você vai se tornar um crente chato. E o que é crente chato? Você vai ficar cobrando de todo mundo. Você acha que todo mundo tem que fazer tudo por você. E tu é o dengozinho. Tem crente dengozinho aqui? Denguinho da igreja. Eu fico chateado, vou fazer bico. Não falaram do jeito que eu quero. Ai, que moleque fala alto. E por que eu estou falando isso? O Espírito Santo, ele nos convida, diante das tribulações e das lutas, termos experiências valiosas, para que você amadureça na fé. E isso aconteceu com Josué. Deus estava dizendo o seguinte para ele, Josué, presta atenção. Você sabe muito de mim, você já viu coisas grandes que eu faço, você já viu maravilhas, mas agora, Josué, deixa essas experiências lá, você pode até se lembrar para se fortalecer, mas Josué, minha história agora tem que acontecer com você. Porque o que mais acontece em igreja que tem parente é que parece que a gente vive de experiência dos outros o tempo todo. Meu avô foi tão legal, minha avó ora. E a minha pergunta, você tem tido experiências com Deus? Meu irmão, experiências com Deus não é vitória o tempo todo, não. É principalmente você amadurecer no momento da luta, porque é aí que a gente encontra os verdadeiros adoradores. O Espírito Santo está de olho em você para saber se você é um tocador de igreja ou se você é um adorador. Porque quando tudo está bem, legal. Eu fico imaginando aqui a história, né? Tem até pessoas que gostam de orar, e eu lembro que de vez em quando meu pai orava assim, eu achava muito engraçado, eu tinha vontade de rir, ó, que coisa feia. Eu era adolescente, meu pai queria impostar a voz e orava assim. Eu vou falar aqui, às vezes tem alguém que faz isso, né? Aí ele falava assim, querido Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Assim. E eu ficava assim, pai, por que você fala... Eu sei que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas qual a necessidade de começar a oração? Aliás, eu fazia cada pergunta para o meu pai. Meu pai era regente de coral, eu lembro também que ele cantava uns hinos, gente, que eu falava assim, o que é isso mesmo, pai? Ele cantava aquela música assim, você conhece a música? Sê das vidas vagas, conhece? Como é que é? Sê das vidas vagas.
Nossa, a igreja canta, né? Pergunta, o que é ser das vidas vagas? E eu falo assim, pai, o que é ser das vidas vagas? A resposta do meu pai era melhor. Para de perguntar, canta. Nem ele sabia. Procelosos. Gente, e eu fazia essas perguntas para o meu pai, fazia para minha mãe, eu era uma pessoa muito cheia de curiosidade, mas até que a gente chega numa idade, na adolescência, na juventude, que você começa a perceber que Deus, Ele está tratando de você para que você amadureça na fé e tenha experiências sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus. É um momento que você deslancha, irmão. É um momento que portas se abrem onde não há portas. Deus traz à existência as coisas que não existem, porque você para de ser crente mimado. Não deve ter isso aqui. Deixa eu ver se tem cara de gente mimada aqui. Você sabe que às vezes a gente consegue matar charada de crente mimado? Às vezes eu estou pregando, tem gente que fica de cara feia para mim. Pior ainda, porque se bobear eu comento com a pessoa. Não vou voltar mesmo, né? Se eu não voltar. Mas é interessante que essa pergunta, meu irmão, a tua vida, Deus está te dando uma grande oportunidade de você crescer na fé. Porque é gente fraca que a gente está vivendo, está vindo por aí. Adolescentes que no mesmo convite não sabem. Não sabem o que é fé, não sabem o que é viver com Deus. Tem adolescente que não sabe nem o que sexo tem. Você fala assim, nossa, é verdade. Eu sou o quê? Me dá até raiva, irmão. Eu sou o quê? Não sei se eu sou homem ou mulher. Pelo amor, irmão, abra as calças e vê o que você tem. E eu estou sendo direta aqui. Estou falando que eu estou vendo um montão de adolescentes. Aí você fala assim, mas o quê? Por quê? Porque a palavra de Deus fala que existe o homem e a mulher. A sociedade, a cultura tem trabalhado para a gente se distanciar da palavra de Deus. Aí você fala assim, mas o que eu faço? O Espírito Santo, o que você tem experiências com Deus para você se posicionar dizendo, eu não vou compactuar com aquilo que não vem da parte de Deus. Eu vou me posicionar que eu vou crescer na fé. Mas é para tudo, irmão. Seja corrupção, seja pornografia, seja adultério. Aí o homem quando fala, eu não aguento, eu vi uma mulher. Eu falo assim, tem problema de cabeça? Mas eu casei com alguém e não esperava. Frase da minha mãe, ajoelhou, tem que rezar. Pergunte se você está tendo experiências com o Espírito Santo para entender que casamento, você tem que lutar por ele, você tem que chorar por ele. Você vai ter momentos felizes, mas você vai ter momentos difíceis. Mas você está cumprindo a palavra? Porque aí, em segundo lugar, as experiências que Deus pede para Josué é resultado de obediência à palavra. É o segundo ponto. Porque tem gente que acha que a experiência é algo sobrenatural, vai aparecer um anjo, não sei, né? Tem gente que fala cada coisa por aí. Vou discutir a experiência dos outros? Não posso. Mas a experiência de Josué é trabalhada o tempo todo no livro, dizendo, Josué, me obedeça, que você vai sentir a minha boa mão sobre a tua vida. Fica firme nos meus mandamentos. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Obedeça. É mais do que você falar da lei. É mais do que você falar de experiências de pessoas que você já viu. É você viver a obediência no caminho. É no dia a dia, irmão. É obedecendo. Aí você vai falar assim, é difícil para todo mundo. Por isso que na palavra de Deus fala, seja forte e corajoso. Não temas. Eu não tenho nada melhor do que você. Você não tem nada melhor do que eu. Como bons presbiterianos, nós entendemos que todos nós somos nivelados pelo pecado. Mas nós também somos nivelados pela graça de Deus. O Senhor nos fortalece. É o Senhor que opera.
Mas a oportunidade que eu tenho de ter experiências com Deus é obedecendo a palavra. Eu não sei se foi ontem ou hoje que eu disse aqui, que eu recebo vários convites para pregar encontro de casais, e eu sempre falo que eu fujo. Milhões de vezes eu prefiro os meus adolescentes. Podem sorrir, né? Porque quando vocês são desobedientes, vocês são chatos pra caramba. É verdade. Mas pior é conviver com adulto, por exemplo, encontro de casais, que já sabe tudo que tem que fazer e não faz. Me dá raiva. Eu chego no encontro, a última vez que eu falei até aqui, falei 2 semanas atrás para o encontro de casais da minha igreja, meu marido presente, e falo, tranquilo com ele. É interessante quantas palestras que a gente vai, que a gente ouve, né? Quantas ministrações. Aí você vê os homens que não amam as mulheres, do jeito que a Bíblia fala que é amar a mulher e se entregar por ela. Você vê mulher tudo destrambelhada, dando chilique dentro de casa. Filhos que sabem que tem que obedecer pai e mãe. Ou vocês não sabem? Todo mundo sabe. O problema é a desobediência. Então, para que a gente tenha fortes experiências com o Espírito Santo, é necessário obedecer. E vem algo muito lindo, que eu lembro que, algum tempo atrás, uma amiga minha, já uma senhora, virou para mim e falou assim, eu falei uma passagem que diz que as bênçãos de Deus nos acompanharão e virão atrás da gente. E ela falou assim, Leninha, não vejo bênção nenhuma vindo, eu que estou perseguindo elas e não consigo alcançar. Palavra dela. E aí eu sentei com ela, fui lá no texto e falei assim, lá em Deuteronômio fala que você terá bênçãos correndo atrás de você à medida que você obedece à palavra. Olha que coisa mais linda. O segredo está aí. Quanto mais você obedece, mais você é alcançado com as bênçãos de Deus. Mas Deus se revela a você. Mas você começa a compreender o que é a vida. Mas você ganha discernimento espiritual. Mas você tem a capacidade de ter verdadeiramente experiências com o Espírito Santo. Obediência. Mas a gente anda meio fraco para obedecer. A gente anda meio fraco. Eu acho que, para quem trabalha com adolescentes, e aqui tem muito adolescente, eu sempre falo que é um desafio, porque, ao mesmo tempo, a gente vê tanto adolescente que não quer obedecer. É muito lindo quando você vê um adolescente que se converte de fato e de verdade. Ele começa a buscar Deus, irmão. A vida dele começa a mudar. Se tem um adolescente que você convive, que a vida não mudou, é porque Jesus não passou por ele. Adolescente tem muito disso. Às vezes igreja se torna algo social, é para paquerar, é para conversar, mas não tem mudança. E para adultos da mesma forma. Porque uma coisa é quem você é dentro da igreja. E principalmente nós adultos somos bons em interpretar. De demonstrar muitas vezes o que a gente de fato não é. Nós somos bons. Mas quando a gente encontra um adolescente que se converte, eu fico maravilhada e eu tenho a bênção de ver vários. É a coisa mais linda. Uma das histórias eu sempre conto é do Miguel, presidente da UMP lá na igreja. Eu lembro que quando ele era adolescente, ele foi num acampamento aos 17 anos e o menino se converteu mesmo de fato e de verdade. A gente foi lindo. E ele pediu assim, tia, eu posso conversar com você? Eu, pode. Lá no Rio a gente conversa. E ele foi na minha sala e ele disse assim, tia, eu era um mentiroso. Sempre menti muito. E eu me preparei para falar com ele. Eis que tudo se fez novo, né? Para esquecer o passado. Ele, tia, mas eu me arrependi do meu pecado, fui lá no grupo da minha escola e pedi perdão. E revelei todas as minhas mentiras. Eu falei que nunca fiz sexo, que nunca beijei na boca, que nunca é isso. E eu, tu fez o quê?
E eu disse para ele: irmão, tu é mais crente do que eu, que coragem. E nós rimos muito, conversamos, choramos, oramos. Deus começou a desenrolar algo lindo na vida desse menino, lindo. Não é que ele não passa luta, não. Depois ele passou muita luta, irmão. Passou muita luta. E é testemunho dele. Eu conto que é testemunho dele. Uma das lutas é que ele descobriu o próprio pai, pastor adúltero. Ele descobriu e a mãe não acreditou nele. Você acha que esse menino desistiu? E ele estava tendo oportunidade, mesmo diante da dor, de ter experiências com o Espírito Santo. E ele começou a buscar, ele começou a orar. Quando a mãe descobriu colocar o pai para fora, e ele ia lá visitar o pai onde estava. E ele fez o meio de campo, falando de perdão. Os pastores entraram, nós trabalhamos a família foi restaurada e está como nunca esteve antes. Vivendo na plenitude da verdade da palavra. Por quê? Porque decidiram obedecer. E isso partiu de um menino de 17 anos. E é tão interessante, esse menino que eu estou falando é o mesmo do casamento. Quem estava aqui ontem vai lembrar, de agosto. Para quem não estava aqui ontem, ele estava demorando a arranjar namorada. E toda vez eu perguntava para ele: está namorando, Miguel? Só para ajudar a divulgar ele, né, nas pregações. E ele: não estou, não. Aí teve uma live gravada que eu perguntei: Miguel, está namorando? Ele: não. Aí eu falei assim: não se preocupa não, você vai casar em agosto de 2023. Depois disso, ele arranjou uma namorada. Foi marcar o casamento na igreja, gente. A igreja assim de casamento. Qual a data, o único mês que tem? Agosto. Meu irmão, está todo mundo na minha igreja atrás de mim para eu orar. Está gravado. Está gravado. Ele nem sonhava em namorar essa menina. Eu vou pregar no casamento deles em agosto de 2023. Mas por que eu estou falando e dando esse exemplo de Miguel, meu irmão? As lutas não são para te parar, as lutas não são para te frear. Você pode ter 12 anos, você pode ter 8 anos, você pode ter a idade que você quiser. As experiências podem acontecer no nosso meio, sim. Deus deseja te dar robustez na fé, crescimento espiritual. E quando acontece isso, a gente para com os mimimis. Já que todo mundo gosta de falar agora essa frase mimimi, porque crente mimimi tu encontra toda hora. Ai, não gostei não. Ninguém me visitou. Ninguém olhou para mim. Chato. Eu sou curada, pode me chamar de chata. E quem quiser colocar defeito, pode colocar. Eu sei muito mais do que você. De mim mesma. Que a gente tem que crescer. A gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. E eu sempre falo isso, quando a gente amadurece, é porque Deus está querendo te usar na vida de alguém para abençoar. A vida fica mais leve, você começa a sorrir mais. O obedecer, a obediência, eu considero que você pode colocar como 2 carros. Às vezes quem não obedece está vivendo uma vida tão louca longe de Deus, que está lá no carrão se achando no conversível, né? Aqueles carros baixinhos. Sabe aqueles carros baixinhos que geralmente os homens gostam? Aquele carro bem baixinho? Carrão. Eu gosto de carro grande, meu, grande. Mas tem gente que gosta daqueles carros baixinhos. Mas a obediência talvez seja um caminhão, e ainda um caminhão sem motor. Só que a carroceria, Deus vai colocar muitas bênçãos sobre você. Por causa da obediência. Agora tem outra coisa que me chama a atenção. Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não é só com Josué que Deus dá essa ordem. Em diversos momentos da palavra de Deus, Deus trabalha colocando que as pessoas precisam se posicionar para que a vida comece a andar. E eu falo muito sobre isso, até porque eu atendo gente. Não dá para você atender quem não quer mudança.
Você não obriga ninguém. Acho que a maior frustração, muitas vezes, nossa, é que a gente fica na expectativa que o outro mude. E Deus está falando o tempo todo com a gente, você precisa mudar. Até para parar de ter expectativa em quem não vai. Eu costumo falar, né? Quando esperamos dos outros aquilo que só Deus pode nos dar, nós vamos sentir dor. Mas o interessante é que quando essa palavra fala sobre coragem, repare, para Moisés foi a mesma coisa, coragem. Você olha lá, Abraão, você tem que enxergar coragem. Você olha José, que foi vendido pelos próprios irmãos, ele teve coragem para viver, ele teve coragem para reagir, se posicionar, não porque ele era forte, mas porque a boa mão do Senhor estava sobre a vida dele, porque ele começou a ter experiências com Deus, por quê? Porque ele obedecia. A força não vem de você. Você olha lá histórias de mulheres fantásticas na palavra de Deus, como Ruth, Noemi, coragem para voltar para Belém, a casa do pão, onde elas saíram, viraram as costas para Belém, porque a família estava passando fome, foram para Moabe viver com outro tipo de gente, com gente diferente. E chegando lá, marido morre, os filhos morrem, e Ruth decide voltar com Noemi, cheia de amargura na alma, e ela volta toda humilhada, coragem para recomeçar. Mas ela volta. Ela volta. E quando chega lá, ela não tem forças, ela fala, pode me chamar de Mara, amarga. Eu não tenho mais solução para mim, eu perdi meu marido, eu perdi meus filhos, não tem mais solução de mim. Pode me chamar de amarga. Só que Deus começa, por causa da obediência, a revolucionar a vida das duas. Deus traz o resgatador para a vida de Ruth, que é Boaz. Deus traz Obed como neto para Noemi, dando alegria para ela viver. Coragem. Mas uma das passagens que eu mais gosto, eu confesso a vocês, que eu vivo lá falando com os pastores, se eu fosse homem, eu pregaria nisso direto. Você vai se lembrar quando Davi estava perto de morrer? Davi estava pertinho de morrer, o rei Davi estava perto de morrer. E ele manda chamar o filho dele, Salomão, para dar uma palavra. Gente, me estremece a alma. Aí que eu admiro Davi mesmo. Ele poderia ter feito um testamento, né, preparado uma palavra muito bacana. Ele vira para Salomão e fala assim, eu estou indo para o caminho que todos vão, estou morrendo. Mas eu te digo, seja homem. Que palavra é essa, meu irmão? Olha quanta implicação tem nesse peso de um pai dizendo para o filho, seja homem. Assuma suas responsabilidades. Levante para as suas responsabilidades. Volte a viver. Acredite na vida, porque a palavra de Deus vai investir em você autoridade para que você alcance essas experiências tão faladas na palavra de Deus que você precisa ter. Experiência. E por fim, Deus fala para Josué não temer, porque estaria com ele todos os dias. Por que a gente vive duvidando disso? É palavra, meu irmão. Deus é criador de todas as coisas. Como criador, Ele não comete erros. É palavra. Se Ele fala que vai estar presente, Ele vai estar. Deus é um Deus que se importa com você com detalhes. Eu lembro num dos últimos projetos Caixa de Sapato, eu falei ontem do projeto Caixa de Sapato, que a gente, lá na igreja, as pessoas, elas se colocam à disposição de montar caixas, lembrancinhas para entregar em orfanatos e asilos. Eu lembro, Deus ministrando para a gente sobre o que é Deus de detalhes, que a gente foi entregar numa igreja muito, muito pobre, em é um lugar lá no Rio, que eu nem lembro o nome, Guaratiba, um negócio assim. E nós chegamos lá, uma igreja muito pobre, mas o pastor lá faz um trabalho excepcional.
A igreja lota de famílias, de crianças que chegam para o projeto. E nós levamos os presentes lá para cada criança por nome. E eu pedi a lista do nome das crianças. Eles me entregaram o nome e a idade. Só isso. E veio uma mãe com uma menina sem chinelo, descalça, porque não tinha um chinelo. A menina chegou, a mãe morrendo de vergonha. Ela foi pegar a caixinha dela descalça. Quando ela pegou a caixa descalça, sentou, quando ela abre, o que tinha lá? O chinelo. Do número dela. Mas escutem, a mãe veio me procurar dizendo, quem passou o número do chinelo da minha filha? E eu peguei a lista que estava comigo e falei assim, não tem o número aqui. Ninguém. Aí ela falou assim, descobriram o número do pé da minha filha. E falou isso chorando. Eu falei assim, mãe, foi Deus que mandou o número para a pessoa, porque eu não tenho esse número aqui. E aí que a mãe chorou mesmo. Aí depois eu reuni a equipe, eu falei sobre detalhes. Deus se importou com o número do pé daquela menininha, dizendo, eu sou o Deus de detalhes. Não se esqueça que eu estou contigo. Não se esqueça que as tuas dores são as minhas. Não se esqueça que eu me importo. Não se esqueça que eu batalho por você. Se todos os dias você acordar e chegar mentiras na tua mente, dizendo que eu não me importo, que eu estou de férias, que as lutas que você passa é porque eu não te quero bem. Abrace a verdade da tua vida que se encontra na palavra de Deus. É a minha verdade para você. E essa verdade diz que eu estarei com você todos os dias e não te deixarei. Se uma mãe abandonar o seu filho, eu não te abandonarei. Porque nem a morte pode me separar de você. Traga essa verdade para o teu coração, irmão. Isso vai te dar força para a caminhada. Nós precisamos de força. Porque às vezes a vida tenta impor. Eu falei isso aqui para as mulheres hoje. Apresentam mentiras e a gente abraça essas mentiras como elas se fossem verdades. E começam doenças imagináveis dentro da nossa alma. A gente começa a acreditar no que Deus não falou. A gente começa a se ler pelos outros. E eu falei aqui hoje, sempre quando eu atendo um adolescente, eu pergunto, quem você é? E o adolescente, ele não sabe responder. Dificilmente tem um adolescente que vai falar, eu sou. Dificilmente. Aí eu continuo perguntando para ele, quem é você para tua mãe? Aí ele fala. Quem é você para o teu pai? Aí ele fala. Quem é você para os teus amigos? Ele fala. Quem é você para as pessoas da igreja? Ele fala. Eu falei assim, e você não sabe quem você é? Porque a gente fica se lendo pelos outros. E vou falar uma coisa, meu irmão, muita gente sem coragem para viver, se leu tanto, uma vida inteira pelos outros, que não se dá valor, não se respeita, não se ama. A alma está cheia de dor. Se sente fracassado o tempo todo. Mas por quê? Porque abraçou mentiras. Deus trabalha de forma especial com cada um. Cada um tem sua experiência. Cada um. Por mais que eu conte as minhas experiências com Deus, você vai ter as tuas. Uma das experiências que eu mais conto é na minha área sentimental, com meu marido, e eu vejo pessoas querendo ter experiências parecidas, mas cada um é cada um. Lá na minha igreja, as meninas começaram a fazer lista de quem elas querem namorar e colocaram os tópicos. E eu fui brincar falando que eu podia ter caprichado quando eu coloquei. Menina, tem gente que fez testamento. Mas se você vai encontrar, é anjo assim, anjo não casa. Cada um tem sua experiência. Claro que às vezes nós vamos nos identificar com a experiência dos outros.
Eu ouvi aqui algumas pessoas falando que se identificou com a minha experiência de perdão que eu tive com meu pai. A gente se identifica. Mas Deus te convida para uma experiência única com Ele. Mas como Ele não desperdiça a dor, possivelmente Ele vai canalizar a tua dor para ajudar alguém. Possivelmente. E eu tenho a graça de Deus e a oportunidade de conviver com muita gente forte, que tem sido espelho para mim. Alguns desses gigantes da fé, eu confesso a você, que eu encontro no Hospital do Câncer. Que às vezes eu encontro os crentes lá que eu falo assim, meu pai do céu. A pessoa está lá em fase terminal e está cantando. Eu volto para casa envergonhada, que eu falo assim, meu Deus, como eu sou ridícula. Eu encontro alguns gigantes na fé, às vezes na minha igreja. Tem gente que não fica culpando a Deus, porque às vezes as coisas não dão certo, e acha que é culpa de Deus, Deus não me ama, mas que decidiram viver pela fé. Eu encontro gigantes na fé, às vezes eu me esbarro até com adolescentes, gigantes na fé, que apesar das dores que passam dentro de casa, resolveram se posicionar, se tornaram crentes e têm lutado dia a dia. Eu também me esbarro com gigantes na fé, às vezes com experiências que eu ouço, às vezes no meio da caminhada. Eu fico me perguntando se alguém vai enxergar em mim uma gigante. Eu não quero ser apenas uma pregadora. Eu quero ter vida. Eu quero falar de um Deus que eu tenho de fato experiências com Ele. Eu quero falar de um Deus que tem me mudado a cada dia. Eu quero falar de um Deus que, apesar das minhas dores, me faz sorrir. Eu quero falar de um Deus que eu posso chamar de Pai, e nas minhas orações de madrugada eu sei que Ele está atento. Eu quero que minhas filhas olhem para mim e vejam em mim, não uma missionária, eu quero que elas vejam uma mãe de oração. E é tão gostoso quando uma mãe ou pai chega nessa conclusão que está conseguindo deixar essa missão. É tão gostoso quando um adolescente consegue enxergar que está conseguindo deixar isso para os amigos, mesmo estando na igreja. Porque às vezes você que é adolescente pode ter um gigante aí perto de você na sua UPA, que você sabe que tem lutado. Que sabe que tem lutado. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu quero orar com você. E eu quero orar aqui, mas eu quero orar de forma diferente. Eu não quero orar por você que se acha forte, não. Eu quero orar por você que está entendendo de Deus que é preciso ser forte e corajoso dia a dia. E que está lutando por isso. Eu quero orar com você que, mesmo diante de trancos e barrancos, entendeu que precisa crescer. E está difícil, não é fácil não. Não é fácil não. Não é fácil. Eu quero orar com você que, como Davi, às vezes recebe tanta lança para arrebentar a tua vida. Saul vivia jogando lança para matar Davi. Mas ao invés de Davi ter uma lança na mão, resolveu obedecer tendo a harpa, porque ele era um adorador. Aí de vez em quando ele tinha que se desviar assim para não pegar a lança. Eu quero orar com você que, apesar dos problemas que passa,
Está lutando para estar todo domingo aqui na igreja para ouvir a palavra, porque está difícil, porque às vezes você sente que dentro de casa você está sozinho ou sozinha. E eu sei que dá cansaço nessas horas. Você ora por um pai, por um irmão, por uma irmã. Você ora por alguém, às vezes, está passando dores intensas, até de depressão, você não sabe nem lidar mais com isso. Aí você vai falar assim, você está orando por alguém que está em depressão? Não, eu quero orar por você, que está suportando alguém que está vivendo isso. Porque eu sei que não é fácil para você também. Você que está tendo coragem de ter que lidar com a tua dor e lidar com a dor do outro. Deus está dizendo essa palavra para você, irmão. Ser forte e corajoso, não temas. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas. Deus vai colocar tudo no lugar. Não temas, as coisas vão assentar. Você que é adolescente, que tem o sonho de ver teu pai e tua mãe dentro da igreja. E está difícil. É contigo que eu quero orar. Que olha, você tem sido valente, viu? Eu sei que não é fácil vir sozinho. Eu quero orar aqui por você, esposa, que sonhou tanto ter um casamento bonito, que sonhou tanto um dia estar na igreja, ter uma família abençoada. Só que você tem lutado tanto, você tem orado tanto, e você quer a tua família aqui, mas você não está vendo. Eu quero orar com você porque você está sendo forte e corajosa. Continua vindo, fica firme. Talvez existem maridos assim, que estão cansados, têm insistido. Eu quero orar com você, irmão. Eu também quero orar com você para terminar. Você que às vezes enfrenta escola, faculdade, e a gente está vivendo um tempo tão difícil. Eu tenho adolescentes meus que eu tenho chorado profundamente, porque eu digo para eles, se posicionem firmemente pela palavra de Deus. Eles se posicionam e são isolados da turma. Eu choro por eles. A última entrou na minha sala, disse, tia, ninguém da minha sala está falando comigo. E eu chorei com ela. E eu disse para ela, Gabi, que fortaleza. Eu estou diante de uma gigante na fé. Porque por bem menos eu vejo adolescente fraco, cedendo a tentações. Eu quero orar com você que está cansado. E às vezes tem gente aqui que fala até assim, já posso morrer porque eu estou cansado. Meu irmão, não chegou a hora não. Quando chegar você vai saber muito bem, tá? Se tem alguém aqui que está desejando a morte, essa semana pediu tanto morte, recado que eu vou te dar, tu não vai morrer nem tão cedo. Você vai continuar vivendo. E a minha esperança é que Deus transforme a tua vida, porque Deus está mandando você ser forte e corajoso. Tem missão para você fazer, irmão. Tem missão para você fazer. Senhor Deus, Pai, eu estou entendendo que não é para eu chamar ninguém aqui na frente, não. Mas eu quero orar por irmãos meus que estão se sentindo muito cansados. Mas muito cansados de viver. Está difícil a caminhada. Está pesado. Às vezes, Senhor, agora a vida está até bem, mas levou tanta pancada, foi tão difícil chegar até aqui, que nem o organismo responde mais de tanto cansaço. E aí a gente começa a adoecer. Senhor,
Coloque tua boa mão sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite. Restaura a alma, restaure o organismo, restaure a saúde, restaure a alegria de viver. Ó Senhor, essa vida de Josué é uma inspiração para a gente. Mas é um homem que teve experiências com o Senhor e decidiu obedecer. Em cada batalha, em cada luta, em cada guerra, ele queria ouvir o Senhor. Ele queria saber o momento de agir, ele queria saber o momento de ficar parado. Ele queria ouvir a tua voz. E o Senhor foi dando experiências, porque ele se posicionou para obedecer. E ele se tornou um homem vitorioso para a glória de Deus. Aí no final da vida de Josué, Pai, ele ainda se levanta para ministrar aos nossos corações que a obediência traz autoridade espiritual, porque ele tinha autoridade sobre a casa dele, a ponto de falar: se vocês não quiserem seguir a Deus, o problema fica com vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, venha nos investir dessa autoridade espiritual, e tudo começa lá no início. O caminhar tendo experiências contigo, o caminhar obedecendo a tua palavra, o caminhar sabendo que o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos. Abençoe os teus filhos. Senhor, console o coração abatido que estiver. E eu te peço de uma forma, dê sinais aos teus filhos, para que eles possam entender na caminhada as decisões certas que eles precisam tomar, mas que eles se posicionem em coragem, que é o Senhor está requerendo aqui de cada um. E não porque nós temos força. Josué sabia que ele não tinha, mas é porque a gente reconhece que a nossa força vem do Senhor. É o Senhor. É pelo Senhor. É só pelo Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe a tua casa. Em nome de Jesus, amém. 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 Eu posso pedir uma coisa, pastor? Eu estava aqui orando e Deus me mandou orar por você. Tu é muito amado de Jesus, viu? Chama a tua esposa aqui, pastor. Vai lá pegar ela pela mão. Vai lá. Amanhã eu estou indo embora, gente. Mas assim, obrigada por vocês existirem. Obrigada por vocês liberarem amor à minha vida. Pastor, amor transborda de você. Não deixa ninguém apagar isso, não. Eu viajo pelo Brasil todo, pastor. Eu reconheço quando alguém é de Deus. Você tem uma princesa, pastor. E como foi bom eu ouvir das tuas ovelhas que você é bênção e cuida dos pequeninos com muito amor, não é? Me fez um bem. Ela traz alegria. Ela trabalha de forma linda e nos abençoa. Por isso que eu quero orar por vocês dois, tá bom? Você pode impor as mãos aqui? Para quem ama, gente. Se tu não ama, não levanta a mão não, para não vir coisa ruim. Em nome de Jesus. Tem que vir coisa boa. Eu estou com minha mão estendida aqui, eu quero declarar o meu amor por vocês. E a tua igreja, pastor, vai orar por você agora também. Senhor Deus Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a vida do pastor Walter, da sua família inteira, da sua esposa, dos seus filhos. Sabe por quê, Senhor? Porque não é fácil. Não é fácil estar no ministério, não, Pai. Não é fácil se posicionar, não é fácil. E eu digo isso com o coração muito aberto. Pai, ele foi corajoso até em me chamar. Obrigado, Pai, porque o Senhor, ao longo desses anos, tem sustentado a família do teu servo. E ele tem razão, eu não conheço nada da vida dele, eu não conheço nada da vida de quem está aqui. Mas o Senhor traz a certeza no meu coração e para dizer na tua palavra que o Senhor que escolheu ele para esse momento, para estar aqui, para conduzir a tua igreja.
E o Senhor que investe autoridade. E é o Senhor que trabalha. E são experiências que Ele vai adquirindo ao longo da caminhada. E como eu tenho pedido para a minha igreja, lá na igreja do Rio, que a gente tem que amar muito o nosso pastor, a gente tem que chorar com ele. Ele é nosso. E eu digo a mesma coisa, essa igreja tem que abraçar e chorar, ele é nosso. Se algum dia o Senhor tirar o pastor Walter daqui, mas que ele já sinta saudade, só imaginar, dizendo, eu passei pela igreja mais amável do Brasil. Porque nós precisamos dessa forma. Eu te peço que o Senhor fortaleça ele, porque às vezes, Pai, a gente precisa desse aconchego teu, diante de tantos anos na caminhada, para dizer, está valendo a pena. Por isso que em nome de Jesus, abençoe os teus servos, cubra eles com teu sangue remidor, abençoe a família, restaure o que precisa ser restaurado, ministre alegria, e que em nome de Jesus, eles possam saber que nós amamos muito essa família. Em nome de Jesus, amém. Amém.